Hoje nós vamos falar sobre as articulações, que são as formas com as quais um osso se une ao outro osso. E isso acontece de diferentes maneiras, então nós temos diferentes tipos de articulações. A primeira delas é a articulação fibrosa. As articulações fibrosas, nós temos tecido conjuntivo unindo os ossos e temos uma imobilidade dos ossos quando eles são assim unidos. Existem diferentes tipos de articulações fibrosas. A primeira delas é a sutura. As suturas são as formas com as quais um osso do crânio se une ao outro. Aqui nós temos o osso nasal direito, o osso nasal esquerdo desse cavalo, e a sutura ela ficaria nesse espaço aqui entre os dois ossos, que como animal vivo nós temos uma pequena quantidade de tecido conjuntivo. Um outro tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. Na sindesmose nós já temos um pouquinho mais de tecido conjuntivo entre os ossos. Aqui nós temos um osso rádio e uma ulna de um bovino, e no animal vivo, esse espaço aqui entre os dois ossos é preenchido por uma lâmina de tecido conjuntivo. E esse tipo de articulação é uma sindesmose. O terceiro tipo de articulação fibrosa é a gonfose. A gonfose é o meio de união entre o dente e o seu alvéolo dentário. O que é o alvéolo dentário? Eu brinco que são os bercinhos da maxila e da mandíbula que recebem as raízes dos dentes. E entre os alvéolos e os dentes existe uma lâmina de tecido conjuntivo, que é o periodonto. Então essa articulação é a gonfose. Um outro tipo de articulação são as articulações cartilagíneas, onde a gente tem um tecido cartilaginoso unindo os ossos. Essas articulações, elas podem ser temporárias, como acontece em um osso longo em crescimento. Aqui nós temos um fêmur de bovino, e essa linhazinha amarela que está aqui representada é a região da metáfise óssea, que quando o animal está em crescimento, eu não tenho osso, eu tenho cartilagem. Então eu tenho a epífise do osso, a diáfise do osso, e entre essas duas partes do mesmo osso eu tenho tecido cartilaginoso. Isso daqui é considerado uma articulação cartilagínea, porém temporária. Quando o animal finalizar o seu crescimento, essas duas partes do osso vão estar ossificadas e essa articulação vai desaparecer. Mas existe a sincondrose, que é definitiva, como acontece, por exemplo, entre a costela e o osso externo, que nós temos as cartilagens costais unindo esses dois ossos. Então, o tecido cartilagíneo unindo dois ossos. Aqui nós temos uma costela de bovino e aqui uma cartilagem costal de bovino que está fixada no osso externo. Então já essa sincondrose é definitiva, que essa cartilagem vai ficar aqui, mesmo o animal finalizando o seu desenvolvimento de crescimento. Um outro tipo de articulação cartilagínea são as sínfises, aonde existe um tecido fibrocartilaginoso entre os ossos. É o que acontece, por exemplo, entre os dois lados do coxal. Nessa região aqui, que é a região da sínfise pélvica, é uma articulação cartilagínea. As articulações cartilagíneas, elas já permitem um pouquinho de mobilidade entre os ossos. Um outro local que tem um disco de fibrocartilagem entre os dois ossos é na coluna vertebral. Entre um corpo vertebral e outro, nós temos essa região aqui, que é onde eu tenho o disco intervertebral. O disco intervertebral é de fibrocartilagem, representando então uma articulação cartilagínea.